Antes de prosseguirmos com o curso, é importante fazermos aqui uma breve recapitulação. Nós vimos que Jesus, o Deus Filho, foi quem criou todas as coisas, e tudo foi feito para Ele, ou seja, toda a adoração deve ser para Ele. Jesus é o Criador de todas as coisas. Todo o universo é perfeitamente governado por Ele. Mas teve um ser, que por não ter sido consultado da criação da raça humana, se rebelou contra o governo de Jesus. Este ser era Lúcifer, o anjo de luz. Abaixo de Jesus, ele ocupava a posição de maior importância no céu. Ele era quem dirigia toda a adoração que se realizava ao Criador. Mas ele decidiu manchar essa adoração. Ele decidiu então representar o caráter de Deus de maneira falsa, para fazer com que as criaturas tivessem um conceito errôneo do Criador, e assim o considerassem com medo e ódio em vez de amor. Para conseguir realizar seu intento, ele inculcou na mente dos anjos que a lei de Deus não precisava ser obedecida, e que todos estavam livres para fazer o que quiserem. Um detalhe, em 1 João 3,4 está escrito: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado originou-se com Lúcifer. Ele desobedeceu a lei de Deus. Então, Lúcifer passou a ser Satanás, o diabo. Ele conseguiu levar 1/3 dos anjos de Deus a desobedecerem a lei divina. Houve guerra entre Cristo e Satanás. Satanás e os seus anjos foram expulsos do céu. Agora, vamos ver como o grande conflito entre o bem e o mal atingiu o planeta Terra. Vamos ver que o nosso planeta é o campo de batalha dessa guerra. A Terra é o teatro em que será resolvida a grande luta entre o céu e o inferno. E não fica só por aí. Todo ser humano desempenha uma parte nesse conflito. Ninguém pode ficar em terreno neutro. Cada pessoa tende a aceitar ou rejeitar o Salvador do mundo. Todos são testemunhas, quer a favor ou contra Cristo. Satanás estava espantado com a sua nova condição. Sua felicidade tinha acabado. Olhava para os anjos que com ele eram tão felizes, mas que tinham sido expulsos do céu em sua companhia. Satanás agora observava os terríveis resultados de sua rebelião. Chegou a hora dos alegres cânticos de louvor a Deus e seu amado Filho. Satanás era o dirigente do coral celestial. Ele era aquele que dava a primeira nota. Os anjos, unindo a ele, faziam ressoar através do céu gloriosos acordes musicais em honra a Deus e seu amado Filho. Mas agora, não mais se uniria em cântico celestial. Não mais se curvaria em reverência e santo temor ante a presença do eterno Deus. Agora, estava perdido, fora da possibilidade de salvação, por sua presunçosa rebeldia. E isto não era tudo, tinha guiado outros à rebelião e à sua própria condição perdida. Anjos que nunca pensaram questionar a vontade do céu, ou recusar obedecer à lei de Deus, até que ele colocasse isso em sua mente, argumentando diante deles que podiam desfrutar um bem maior, uma elevada e mais gloriosa liberdade. Seus seguidores foram procurá-lo, e ele, assumindo um ar de desafio, informou os seus planos para roubar de Deus o nobre Adão e sua companheira Eva. O plano era o seguinte: se pudesse, de alguma forma, induzi-los à desobediência, Deus faria alguma provisão pela qual pudessem ser perdoados, e então, ele e todos os anjos caídos teriam um provável meio de partilhar com eles a misericórdia de Deus. Assim, se Adão e Eva desobedecessem à lei divina, ficariam sujeitos à ira de Deus, como eles próprios estavam. Sua desobediência os colocaria também num estado de rebelião, e eles podiam unir-se a Adão e Eva, tomar posse do Éden, e conservá-lo como seu lar. Quando Adão e Eva foram colocados no jardim do Éden, tinham para sua felicidade tudo o que pudessem desejar. Mas Deus determinou em seu plano testar a lealdade deles antes que pudessem ser considerados eternamente fora de perigo. O mal não foi colocado fora do alcance de Adão e Eva. A Satanás foi permitido tentá-los. No meio do jardim do Éden, perto da árvore da vida, estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente.
Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Satanás não confiava em ninguém para cumprir o seu plano. Ele pensava que somente ele era suficientemente sábio para levar avante tão importante empreendimento. Sabia que se falhasse aqui, não teria mais nenhuma chance de recuperar o céu. Ele sabia que se fosse falar mal do Filho de Deus com Adão e Eva, eles não ouviriam, pois deviam estar preparados para tal ataque. Sabia também que se fosse intimidá-los por causa de seu poder, por ter sido um anjo de elevada autoridade, não conseguiria nada. Decidiu então enganar Adão e Eva. Decidiu usar seu poder de hipnotismo sobre eles. Então, assumindo a forma de serpente, Satanás entrou no Éden. A serpente era uma bela criatura com asas, e quando voava pelos ares apresentava uma aparência brilhante, parecendo ouro polido. Ela não andava sobre o chão, mas voava de uma árvore a outra comendo frutos como um homem. Satanás entrou na serpente, foi até a árvore do conhecimento do bem e do mal, e começou vagarosamente a comer do fruto. Eva, por um momento, separou-se do marido. Os anjos tinham advertido para que não fizesse isso. Agora estava Eva, contemplando a árvore proibida. Viu que o fruto era muito belo, e pensava consigo mesma, porque Deus decidira proibi-los de comer ou tocar nele. Era então a oportunidade de Satanás. Ele dirigiu-se a ela como se fosse capaz de adivinhar seus pensamentos. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Eva assustou-se ao ouvir uma serpente falar, pois sabia que Deus não tinha conferido à serpente o poder da fala. A curiosidade de Eva aumentou. Em vez de escapar do local, ficou ouvindo a serpente falar. Não pensou que este pudesse ser o inimigo decaído, usando a serpente como médium. Era Satanás quem falava, não a serpente. Eva estava encantada. Entrou na conversa com a serpente, respondendo à sua pergunta. Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Satanás desejava mostrar que pelo comer da árvore proibida, eles receberiam uma nova e mais nobre espécie de conhecimento do que até então tinham alcançado. Queria levá-los a desobedecer aos mandamentos de Deus, e então fazê-los crer que estão entrando num maravilhoso campo de saber. Eva achou as palavras da serpente muito sábias, quando ouviu, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Essas palavras fizeram de Deus um mentiroso. Satanás insinuou que Deus os tinha enganado, impedindo que tivessem um conhecimento igual ao conhecimento de Deus. De um lado, Deus disse, se dela comeres, certamente morrerás. Do outro lado, a serpente disse, é certo que não morrereis. O tentador assegurou que tão logo Eva comesse o fruto, ela receberia um novo e superior conhecimento, que a faria igual a Deus. Eu como livremente da árvore, disse a serpente, e por isso, tenho grande sabedoria e poder. Sabe por que Deus proibiu vocês de experimentá-la? É porque Ele conhece estas maravilhosas propriedades. Sabe por que eu tenho o dom da fala? É porque eu comi do fruto da árvore proibida. A advertência de Deus é apenas uma ameaça, para intimidar e privar vocês dessas maravilhas. O tentador colheu um fruto, e deu para Eva. Ela o tomou nas mãos. Então ele disse, vocês foram proibidos até mesmo de tocar no fruto, porque senão morreriam. Você tocou e nada aconteceu. Eva foi encorajada pois não sentiu os sinais imediatos do desagrado de Deus. Ela então comeu, e ficou encantada com o fruto. Era delicioso ao paladar, e ela imaginava sentir em si mesma os maravilhosos efeitos do fruto. Ela colheu para si do fruto e comeu, e imaginou sentir o excitante poder de uma nova e elevada existência. Com as mãos cheias do fruto proibido, procurou o marido. Relatou as palavras da serpente,
e queria conduzir Adão imediatamente à árvore do conhecimento. Disse-lhe que havia comido do fruto, e em vez de experimentar qualquer sensação de morte, sentia uma agradável e exaltadora influência. Adão ficou triste. Percebeu que Eva foi enganada pelo inimigo contra quem haviam sido advertidos, e se assim fosse, ela devia morrer. Eva assegurou que não estava sentindo nenhum mau efeito, mas ao contrário, uma influência muito agradável, e insistiu com ele para que comesse. Adão compreendeu muito bem que sua companheira transgredira a única proibição a eles imposta, como prova de sua fidelidade e amor. Ele lamentou por Eva ter deixado o seu lado. Agora, porém, a ação estava praticada. Adão devia separar-se de Eva. Como podia suportar isso? Seu amor por ela era muito grande. Pensou então que Eva era uma parte dele. Se ela devia morrer, ele também deveria morrer, pois não podia suportar a ideia da separação. Adão colocou o seu amor a Eva acima do seu amor a Deus. Não compreendia que o Criador poderia suprir o seu lugar. Afinal, foi ele quem do pó da terra o havia criado, como um ser vivo e belo, e tinha criado Eva para ser sua companheira. Mas pensava Adão, não poderiam ser verdadeiras as palavras da serpente. Eva estava diante dele tão bela, e aparentemente tão inocente, como antes deste ato de desobediência. Não viu nela nenhum sinal de morte. Decidiu então afrontar as consequências. Tomou o fruto e comeu rapidamente, e como ocorreu com Eva, não sentiu imediatamente seus maus efeitos. Veja bem, Deus tinha instruído nossos primeiros pais quanto à árvore do conhecimento, e eles foram plenamente informados da queda de Satanás, e do perigo de ouvirem as suas sugestões. No entanto, ele não os privou da faculdade de comerem do fruto proibido. Deixou que, como agentes morais livres, crescem na sua palavra, obedecessem a seus mandamentos e vivessem. Ou então, crescem no tentador, desobedecessem e morressem. Adão e Eva preferiram crer nas palavras de uma serpente, ainda que ela não tivesse dado nenhuma prova de amor. A serpente nada tinha feito para a felicidade deles, enquanto o Criador lhes tinha dado todas as coisas. Em qualquer lugar que olhavam, havia abundância e beleza. Ainda assim, em vez de crer e confiar em Deus, desconsideraram a bondade divina e acataram as palavras de Satanás. Adão e Eva comeram, e a grande sabedoria que tiveram foi o conhecimento do pecado e o senso de culpa. Eles não tinham estado vestidos, mas rodeados de luz como os anjos celestiais. A veste de luz que os rodeava desapareceu, e debaixo de um senso de culpa, um tremor tomou posse deles, e procuraram cobrir sua nudez. Agora estavam preocupados em deparar com o olhar de Deus e dos anjos daquela forma. O pecado está agora diante deles em sua verdadeira luz. Sua transgressão do expresso mandamento de Deus assume um caráter mais claro. Satanás exultou com seu êxito. Tinha tentado a mulher a desconfiar de Deus e a duvidar de sua sabedoria. E por meio de Eva, ele também causou a ruína de Adão que, em consequência de seu amor por Eva, desobedeceu ao mandamento de Deus e caiu com ela. As notícias da queda do homem se espalharam pelo céu. Todo o céu estava em agitação. Os anjos sentiram-se magoados com a grande ingratidão do homem, em retribuição da grande generosidade que Deus proporcionara. A lei de Deus era inalterável. Não poderia ser abolida, pois a lei do Senhor é perfeita. A lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. A família humana transgrediu a lei de Deus e lhe desafiou a vontade. Essa lei revela os atributos do caráter de Deus. Nenhum jota ou tio será tirado da lei para justificar a humanidade em sua condição caída. Deus não podia abolir sua lei para salvar a raça humana, pois isso imortalizaria a transgressão e colocaria o mundo todo sob o controle de Satanás. Veja bem, o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. Qual é a consequência do pecado? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O homem pecou porque transgrediu a lei de Deus e por isso, deveria receber a sentença da morte eterna. Então, um concílio celestial foi convocado para decidir o que se deveria fazer com o casal culpado. Jesus teve uma conversa íntima com o Pai. A ansiedade dos anjos parecia ser intensa enquanto Jesus se comunicava com seu Pai.
Jesus então informou aos anjos que um meio de livramento fora estabelecido para o homem perdido. Jesus lhes disse que ele próprio ficaria entre a ira de seu pai e o homem culpado. Ele se ofereceu para dar sua vida como resgate e tomar sobre si a sentença de morte, a fim de que por meio dele o homem pudesse encontrar perdão. Que pelos méritos de seu sangue e obediência à lei divina, o homem poderia ter o favor de Deus e ser trazido de volta para o jardim do Éden e comer do fruto da árvore da vida. Mas para isso, ele iria sofrer escárnio, e que poucos apenas o receberiam como o Filho de Deus. Quase todos o odiariam e o rejeitariam. Ele deixaria toda a sua glória no céu, apareceria na terra como um homem, e iria se humilhar como um homem. Ele iria morrer, a mais cruel das mortes, suspenso entre o céu e a terra, como um pecador criminoso. Iria sofrer terríveis horas de agonia, com que o sofrimento físico de nenhuma maneira se poderia comparar. O peso dos pecados do mundo inteiro iria estar sobre ele. Veja bem, se Deus pudesse ter mudado um preceito de sua lei, para erguer a raça humana caída, Jesus Cristo não necessitaria ter vindo à terra para morrer. O homem pecou por ter transgredido a lei de Deus e por causa disso, foi condenado à morte. Jesus sofreu esta condenação em nosso lugar. Ele veio aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. É por isso que em Isaías 42:21 está escrito: foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Os anjos prostraram-se diante de Jesus. Ofereceram suas vidas. Mas Jesus lhes disse que a vida de um anjo não poderia pagar a dívida. A lei é eterna, reflete o caráter de Deus. A dívida é eterna, e somente o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, poderia pagar este preço com a sua própria vida. Jesus também lhes disse que ele tomaria a natureza decaída do homem, e sua força não seria nem mesmo igual à dos anjos. Em Hebreus 2:9 está escrito: tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Em Filipenses 2:6-8 está escrito que ele, Jesus, que por natureza era Deus, não quis agarrar-se a esse direito de ser igual a Deus. Pelo contrário, privou-se do que era seu e tomou a condição de escravo, tornando-se igual aos homens. E vivendo como homem, humilhou-se a si mesmo, obedecendo até a morte, e morte de cruz. Foi uma luta para Deus decidir se deixaria o homem culpado perecer, ou dar seu amado filho para morrer por ele. Como era impossível a Deus alterar ou mudar sua lei, para salvar o homem perdido, ele consentiu em que seu amado filho morresse pela transgressão do homem. Foi então que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em humilde e inexprimível tristeza, Adão e Eva deixaram o aprazível jardim, onde tinham sido tão felizes antes de sua desobediência aos mandamentos de Deus. Foram cortados da comunicação com Deus e postos em desesperadora miséria. Está escrito: o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, para guardar o caminho da árvore da vida. A lei de Deus não podia ser mudada para atender às necessidades humanas, pois no planejamento divino, ela jamais iria perder a sua força. Os anjos de Deus foram comissionados a visitar o decaído par, e informá-los de que embora não pudessem mais voltar ao seu lar sem pecado, seu caso não era sem esperança. Foram então informados de que o Filho de Deus foi tocado de piedade, ao contemplar sua desesperada condição, e que voluntariamente tomou sobre si a punição devida a eles, e morreria para que o homem pudesse viver, mediante a fé em Cristo. Por meio de Cristo, a porta da esperança estava aberta, para que o homem, mesmo diante do seu grande pecado, não ficasse sob o absoluto controle de Satanás. A fé nos méritos do Filho de Deus elevaria o homem de tal maneira que ele poderia resistir aos enganos de Satanás.
um período de graça seria concedido a eles. Durante este período, se tivessem uma vida de arrependimento e fé na expiação do Filho de Deus, eles poderiam ser absolvidos da sua transgressão da lei divina. Assim, seus esforços para guardar a lei poderiam ser aceitos. Os anjos relataram a tristeza que sentiram no céu, quando foi anunciado que eles tinham transgredido a lei de Deus, o que tornou necessário que Cristo fizesse o grande sacrifício de sua própria vida. Quando Adão e Eva compreenderam quão exaltada e sagrada era a lei de Deus, pediram sua própria morte, ou que eles fossem deixados a sofrer a punição de sua transgressão, em vez do amado Filho de Deus fazer este grande sacrifício. Perguntava Adão: como pode o Criador do universo se rebaixar de sua exaltada posição, para morrer por causa da minha transgressão? Adão foi informado de que a vida de um anjo não podia pagar o seu débito. A lei de Deus era tão sagrada como ele próprio, e por esta razão, a vida de um anjo não podia ser aceita por Deus, como sacrifício por sua transgressão. A lei de Deus é mais importante a seus olhos, do que os santos anjos ao redor de seu trono. O Pai não podia abolir nem mudar um preceito de sua lei para socorrer o homem em sua condição perdida. Mas o Filho de Deus podia fazer pelo homem uma expiação aceitável a Deus, dando sua vida em sacrifício e enfrentando a ira de seu pai. Deus então determinou a Adão que fizesse uma oferta, sacrificando um cordeiro. Isto foi para Adão a mais penosa cerimônia. Sua mão devia levantar-se para tirar a vida, que somente Deus podia dar. Pela primeira vez, Adão teria de testemunhar a morte. Ao olhar para a vítima ensanguentada, contorcendo-se nas agonias da morte, Adão devia contemplar pela fé o Cordeiro de Deus, a quem a vítima apontava, e que devia morrer em sacrifício pelo homem. Quando Adão matou a inocente vítima, pareceu-lhe estar derramando o sangue do Filho de Deus por sua própria mão. Aquela vítima apontava para o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Deus então vestiu Adão e Eva com roupas de pele de cordeiro, para protegê-los da sensação de frio e calor, e assim lembrassem que se tivessem permanecido firmes em Deus, e leais à sua santa lei, não teria existido a morte de animais nem de homens. Quando Adão e Eva foram colocados no jardim do Éden, eram inocentes e puros, em perfeita harmonia com Deus. A inimizade não tinha existência natural em seu coração. Quando o homem transgrediu a lei divina, sua natureza se tornou má, deixou de ser santa. Tornaram-se ímpios, já que se haviam colocado ao lado do inimigo caído, fazendo exatamente aquilo que Deus tinha especificado para não fazerem. Se Deus não tivesse interferido, os seres humanos caídos teriam formado uma firme aliança com Satanás contra o céu, e toda a família humana teria se unido em oposição a Deus. Deus então comprometeu-se a introduzir no coração dos seres humanos um novo princípio: o ódio ao pecado, ao engano, a tudo que tivesse as marcas da traição de Satanás. Foi dada então a seguinte sentença sobre Satanás: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta sentença, proferida aos ouvidos de nossos primeiros pais, foi para eles uma promessa. Ao mesmo tempo em que predizia a guerra entre o homem e Satanás, declarava que o poder do grande adversário finalmente seria quebrado. Adão e Eva achavam-se como criminosos diante de Deus, esperando a sentença que deveriam ganhar por causa da transgressão da lei divina. Mas antes que ouvissem da vida de lutas e tristezas que deveriam enfrentar, ou o decreto de que deviam voltar ao pó, escutaram palavras que não poderiam deixar de lhes dar esperança. Quando Satanás ouviu que existiria inimizade entre ele próprio e a mulher, e entre a sua semente e a semente dela, tomou conhecimento de que, de alguma forma, o homem seria habilitado a resistir ao seu poder. Satanás viu que, embora tivesse levado os seres humanos a pecar, crendo em sua mentira e questionando a Deus, alguma providência fora tomada, mediante a qual os seres caídos seriam colocados em posição vantajosa. Cristo então implantou a sua graça nos corações dos seres humanos. A graça é o poder que cria a inimizade contra Satanás. Sem essa graça, o homem continuaria cativo de Satanás. Mas este poder que Cristo comunica, habilita o homem a resistir ao tirano e usurpador. Veja bem, sempre que se vê uma pessoa aborrecer o pecado em vez de amá-lo, pode-se ver aí a operação do poder de Deus.
No momento em que o homem se rendeu à tentação de Satanás, e fez precisamente o que Deus lhe dissera para não fazer, Cristo disse: caia sobre mim a penalidade. Ficarei em lugar do homem. Ele terá outra oportunidade. A promessa divina de que a semente da mulher, Jesus, feriria a cabeça da serpente, indicava o perdão que foi oferecido a todas as pessoas. Indicava também a graça auxiliadora de Deus para a futura obediência, mediante a fé em Cristo. Indicava também vida eterna, sob a condição de fidelidade para com a lei de Deus. Assim receberam nossos primeiros pais a esperança da salvação. Cristo instituiu um sistema de ofertas sacrificais, de modo que a morte, em vez de sobrevir imediatamente ao transgressor, fosse transferida para uma vítima que devia prefigurar a perfeita oferta do Filho de Deus. Através do sangue dessa vítima, o homem pela fé, contemplava o sangue de Cristo, que serviria de expiação aos pecados do mundo. A missão de Cristo na terra não era destruir a lei, mas, por sua graça, levar novamente o homem à obediência de seus mandamentos. Por sua própria obediência à lei, Cristo testificou do caráter imutável da mesma, e provou que, por meio de sua graça, ela podia ser perfeitamente obedecida por todo filho e filha de Adão. O anúncio da sentença pronunciada sobre a serpente revela o grande conflito entre Cristo e Satanás, uma batalha que começou no céu e continua na terra, onde Cristo novamente derrota Satanás. E porém inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, Eva, e entre a tua descendência, os seguidores de Satanás, e o seu descendente, os descendentes da mulher por via de Cristo o Libertador. Este, Cristo, o descendente prometido, te ferirá a cabeça, o golpe de morte, a vitória definitiva de Cristo sobre Satanás e a destruição terminal e eterna de Satanás no fim do conflito. E tu, Satanás, lhe ferirás o calcanhar, a morte de Cristo na cruz, uma ferida grave, mas não permanente, porque ele levantou-se dos mortos, tendo as chaves da morte. Cristo não sairá ileso dessa batalha. Os sinais dos cravos em suas mãos e pés, e a cicatriz do lado dele, serão lembretes eternos da luta feroz, em que a serpente atingiu a semente da mulher. Como gracioso é o nosso Deus! A justiça divina exigiu a punição para o pecado, mas a misericórdia divina já havia encontrado uma maneira de resgatar a humanidade, através do sacrifício voluntário do Filho de Deus.